Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 27 de agosto de 2024, terça-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. A lição de hoje é a penúltima do nosso segundo tema, que é a salvação, e declara: a glória do meu Pai é minha. Passemos ao texto, o que é a salvação. O que é a salvação? A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado. E ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus, no instante em que a sua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Mas, quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento, que tem o poder de curar a divisão, tornou-se parte de cada fragmento da mente, que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unidade, a sua unicidade. Nesse momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. A salvação é um desfazer, no sentido de que nada faz, por não apoiar o mundo de sonhos e malícia, e assim afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Assim, o que escondiam é agora revelado. Um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo, com as dádivas do teu perdão depositadas diante dele, e logo atrás a memória de Deus. Vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. Aqui compartilhamos o nosso sonho final, um sonho no qual não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar e os pássaros vêm viver em seus galhos. A terra renasce com uma nova perspectiva. A noite desapareceu e juntos chegamos até a luz. Daqui damos a salvação ao mundo, pois foi aqui que a salvação foi recebida. A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera até que o seu Pai seja lembrado, os sonhos acabem e a eternidade brilhe, afastando o mundo e só o céu exista agora. Muito bem. A lição 239. A glória do meu Pai é minha, a glória do meu Pai é minha, a glória do nosso Pai é nossa, né? Não deixemos que a verdade sobre nós mesmos seja ocultada hoje por uma falsa humildade. Ao invés disso, sejamos gratos pelas dádivas que o nosso Pai nos concedeu. É possível ver algum vestígio de pecado e culpa naqueles com quem Ele compartilha a sua glória? E seria possível que não estivéssemos entre eles quando ele ama o seu filho para sempre e com perfeita constância, sabendo que esse é como ele o criou, isto é, que o filho é como ele, Deus Pai, o criou o filho. A oração. Nós te agradecemos, Pai, pela luz que brilha em nós para sempre, e nós a honramos porque tu a compartilhas conosco. Somos um, unidos nessa luz, e unos contigo, em paz com toda a criação e conosco.
Lição 239, a glória do meu Pai é minha, para ser praticada no dia 27 de agosto. Muito bem. Passamos então para a leitura do texto do nosso livro texto desse ano, da nossa jornada desse ano, né? O acompanhante do livro de exercícios, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que no meu entendimento, o objetivo dessa lição é nos lembrar que, como filhos de Deus, né? Porque verdadeiramente o somos, nós somos os herdeiros dele, né? E aí ele cita o primeiro versículo da lição. Não deixemos que a verdade sobre nós mesmos seja ocultada hoje por uma falsa humildade, né? Estamos falando novamente, nos lembrando novamente da nossa verdadeira natureza. Concordam? Muito bem. E o objetivo da lição é nos lembrar que tudo que é de Deus é nosso. Que todas as dádivas de Deus são nossas. Que tudo que pertence verdadeiramente ao nosso Pai e não a essa nossa projeção antropomórfica desse Deus mesquinho, vingativo, narcisista, que o ego nos diz que é Deus, mas que todas as dádivas do Deus verdadeiro são nossas. As dádivas da vida, da sabedoria, do amor, da alegria, da harmonia, da provisão infinita, todas essas dádivas são nossas. A glória de Deus, que é o conjunto de todas essas dádivas, de tudo que é Deus, porque Deus é tudo o que há de bom, de maravilhoso, né? É nossa. Esse é o objetivo da lição. Que nós nos lembremos disso. Então, naqueles momentos em que nós nos sentirmos aqueles seres mais abjetos, né? Menores, miseráveis, pecadores, desgraçados, que nós possamos nos lembrar que a glória de Deus é nossa. Para mim é esse o objetivo, né? Ele diz assim no comentário: uma coisa da qual estou consciente e da qual não estava consciente até praticar as lições do livro de exercícios, é que quando ele usa essas palavras nós, nosso ou nós mesmos, ele não está se referindo apenas aos estudantes de um curso em milagres. Perfeito, está se referindo a toda a filiação. E que também esse nós inclui Jesus, claro. Porque Jesus nos diz que ele é apenas o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso modelo a ser seguido. Concordam comigo? Jesus é o nosso modelo a ser seguido, né? Lembre-se lá da sua infância, você que assim como eu tem um irmão mais velho, uma irmã mais velha, você olhava para aquele irmão para você se espelhar, né? Para você talvez copiar aquelas qualidades, aquelas características positivas que você enxergava no seu irmão. Então, Jesus é esse nosso irmão mais velho, tá? No final das contas, é Jesus quem está falando ao longo de todo o livro. Então, não se trata de algo genérico ou ordinário, desse nós, de algo sendo algo genérico ou ordinário, que qualquer autor poderia utilizar. Jesus está identificando a si mesmo conosco e está nos identificando com ele. A cada momento em que esse pronome de terceira pessoa está sendo utilizado. Eu acho isso perfeito, né? Foi sempre assim que eu compreendi o livro. É sempre assim que eu recebo as minhas instruções quando eu estou em meditação. É sempre um nós, sabe?
É sempre um eu estou junto, eu estou incluído, eu estou aqui segurando na sua mão. Por isso que eu falo para vocês que este canal não é meu, ele é nosso. Ele é nosso, meu e de vocês que me assistem, mas ele é nosso, meu, do nosso Mestre Jesus, do Divino Espírito Santo e de Deus Pai. Ele é nosso. Ele é uma empresa de colaboração, né? Já falei para vocês que essa frase do curso que eu adoro, né? A salvação é uma empresa de colaboração. Então, esse é o nosso canal crístico. É sempre assim que eu me refiro, né, a esse trabalho que eu busco trazer aqui para vocês diariamente, né? A verdade sobre nós mesmos é a verdade sobre você, sobre mim e sobre Jesus. Ao reconhecer isso, eu obtenho um sentido, uma sensação de que ele está se unindo a mim. De uma forma que nunca ocorreu antes, né? E eu vejo no uso desses termos, né? Eu vejo o uso desses termos, desse pronome, né? Da terceira pessoa. Vejo no uso desses termos um propósito que é o de focar a minha atenção no fato de que ele e os meus irmãos somos o mesmo, né? E isso é muito bonito, né? E deixa eu ler aqui essa frase novamente, porque eu acho que eu não peguei muito bem o significado, né? Quando eu reconheço isso, né, que ele está falando de nós, eu obtenho um sentimento de que ele está se unindo a mim de uma forma que eu nunca tinha tido antes. Eu acho que foi isso que ele quis dizer, tá? Quando eu vejo traços de pecado e de culpa naqueles com quem ele compartilha a sua glória, eu os estou vendo em mim mesmo. E isso é a falsa humildade. Quando eu vejo o meu irmão como culpado ou como pecador, isso ocorre porque eu estou colocando a mim mesmo nessa mesma categoria, né? De pecador, de culpado. E então eu estou escondendo a verdade sobre mim mesmo. A culpa pode assumir uma forma aparentemente santa, né? Todos nós somos pobres estudantes do curso, somos fracos e frágeis e constantemente falhamos. E essa culpa, essa falsa humildade, obscurece a sua glória e a minha própria glória. É verdade que todos nós somos apenas estudantes e que nós estamos, né, nos estágios iniciais dessa escadaria e estamos apenas começando a tomar consciência daquilo, de tudo que realmente somos. Mas é falsa espiritualidade fingir aquilo, né, que eu ainda não estou experienciando. Mas também é falsa humildade constantemente enfatizar a nossa fraqueza, ao julgarmos e focarmos apenas nas nossas falhas. Todos nós temos egos, mas nós também compartilhamos da mesma glória, da mesma filiação gloriosa. Precisamos gastar tempo, de tempos em tempos, dando graças por essa luz que está para sempre em nós, né? Que é o que ele fala aqui. Nós te agradecemos pela luz que brilha em nós para sempre, e nós a honramos, porque tu a compartilhas conosco. Somos unidos nesta luz e unos contigo, em paz com toda a criação e conosco. E eu
habito em meus irmãos da mesma forma que eu vejo os meus irmãos e eles habitam em mim mesmo. Como eu vejo os meus irmãos reflete apenas a visão que eu tenho a meu próprio respeito, né? E isso é verdadeiro. E esse texto hoje me faz refletir sobre muitas coisas, muito bom, né? E aí ele vai citar alguns textos aqui do livro texto que eu vou ler para vocês em português, tá bom? Onde ele, obviamente, amplia e se aprofunda nessa ideia, tá bom? A percepção não parece ser um meio, e é isso que torna difícil apreender o quanto ela depende do propósito que tu vês nela. A percepção parece te ensinar o que vês, no entanto, não faz senão testemunhar o que ensinaste. É a figura exterior de um desejo, uma imagem que tu querias que fosse verdadeira. Esse é o primeiro texto. E aí ele passa para o segundo texto. A percepção te diz que tu te manifestas no que vês. Olha para o corpo e irás acreditar que estás nele. Não, perdão. Como podes manifestar o Cristo em ti, exceto olhando para a santidade e vendo o Cristo, né? Em outras palavras, você manifesta o Cristo em você apenas olhando para o seu irmão e vendo o Cristo nele. A percepção te diz que tu te manifestas no que vês. A percepção é uma escolha do que queres ver, um mundo no qual queres viver, e o estado no qual pensas que a tua mente estará contente e satisfeita. Ela escolhe aonde pensas que está a tua segurança de acordo com a tua decisão. Ela te revela a ti mesmo como gostarias de ser. E ela é sempre fiel ao teu propósito, do qual nunca se separa e nunca testemunha coisa alguma, por mais vagamente que seja, que o propósito na tua mente não sustente. A percepção é uma parte daquilo que é o teu propósito contemplar, pois os meios e o fim nunca são separados. E assim aprendes que aquilo que parece ter uma vida à parte não tem nenhuma. Muito bem. Se eu não esconder a verdade da minha própria glória, eu não esconderei essa verdade do meu irmão. O que é o mesmo não pode ter uma função diferente. Se eu negar a verdade no meu irmão, estarei negando-a a mim mesmo. Se eu negar a verdade no meu irmão, então eu estarei negando a verdade no meu irmão, porque eu a estou negando a meu próprio respeito, né? Então, se eu nego a glória de Deus no meu irmão, é porque eu primeiro a neguei em mim mesma. Então, eu estou projetando, né? A projeção dá lugar à percepção, não é isso? Muito bem. Muito bem. Quando eu mentalmente me separo de alguém e faço desse alguém, ele ou ela, menos do que eu mesmo, através do meu julgamento, eu estou vendo apenas o que a minha mente está fazendo comigo mesmo. E eu estou escondendo a minha própria glória. E eu estou, portanto, julgando o outro, projetando a culpa do lado de fora. O meu julgamento do outro pode, então, se tornar um espelho para me mostrar
que eu me esqueci de quem eu realmente sou. E pode me lembrar. Isso pode me lembrar, pode me fazer me lembrar e fazer com que eu escolha alguém. E então eu me lembre do meu status como o Filho de Deus, em paz com toda a criação e comigo mesmo, tá? Então ele deu, né? Deixa eu ver aqui. 2, 3. Somos um, unidos nesta luz e unos contigo, em paz com toda a criação e conosco, né? Então ele traz pra gente, como a principal reflexão dessa lição, esse olhar para o outro a partir desse pensamento, né? A glória do meu Pai é minha. E aí eu penso isso e projeto isso no outro. Não julgo o outro e não nego a glória de meu Pai no outro. Muito bem. A gente já vai ampliar um pouco esse conceito. Vamos para o comentário do texto, o que é a salvação. Daqui ele vai comentar o parágrafo 5. Daqui damos a salvação ao mundo, pois foi aqui que a salvação foi recebida. Tá? A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera até que o seu Pai seja lembrado. Os sonhos acabem e a eternidade brilhe, afastando o mundo, e só o céu exista agora. Ah, você foi salvo, né, criatura? Ó quem veio aqui participar do vídeo. Ó, quem quer participar do vídeo não pode ficar do lado de fora. Ó, quem tem que aparecer. Olha quem tem fã-clube. Esse é o gato dos milagres, né? Então, muito bem. Aí o que ele diz pra gente como comentário disso que eu acabei de ler pra vocês. Nós nos voltamos, né? Paramos de olhar para o mundo e nos voltamos para esse lugar santo dentro de nós. Nós entramos no instante santo, onde as nossas ilusões se vão, porque nós não mais as apoiamos e começamos a ver com a visão do Cristo, vendo o mundo real. E então nós voltamos para o mundo, né? Então eu saio do mundo, eu venho para dentro, eu olho para mim mesma. Eu recupero a visão do Cristo e aí então, com a visão do Cristo, eu volto para o mundo, tá? Esse é o trajeto, tá bom? Quer ver o que ele diz aqui? Daqui damos a salvação ao mundo, pois foi aqui que a salvação foi recebida. Exatamente. Esse movimento é repetido de novo e de novo e de novo, tanto no livro de exercícios quanto no livro texto. Irmos para longe do mundo dos sonhos, para o instante santo, e retornarmos para darmos a salvação ao mundo. O curso não planeja que nós nos retiremos do mundo, mas que nós o salvemos. Olha que frase de efeito, né? O que eu sempre falo para vocês, né? Que para mim, pelo menos, não sei para você, eu me retirar do mundo é a coisa mais fácil do mundo, né? Para mim é muito fácil eu me retirar, muito fácil. Ir pro retiro espiritual e ficar e não querer voltar, de verdade. Para mim o difícil é essa prática aqui, é ir pegar a visão do Cristo e voltar. E aplicar essa visão do Cristo no meu dia a dia, né? Muito bem. Salvar o mundo, né? Isso é que é salvar o mundo. É ver o mundo, é perceber o mundo com a percepção verdadeira. É ver o mundo com os olhos do Cristo, com a visão real, e não com os olhos do corpo, né? Aqui é que a pedreira começa, né, gente? Muito bem. Então, vamos lá.
O curso não nos exorta a nos retirarmos para uma vida contemplativa, mas nos exorta a partir de um estado mental no qual nós nos encontramos em contemplação, nós oferecermos então esse estado àquilo que nós encontrarmos no mundo. Aí é que está o problema, né? Porque você se retirar para o seu Shangri-La pessoal é muito fácil. É muito fácil, né? O problema é você ali no teu dia a dia, com os teus desafios, você não se perder da visão do Cristo. E oferecer essa visão ao mundo. E através dessa oferta e dessa visão, então você salvar o mundo, né? Muito bom isso aqui. A canção do nosso júbilo é o chamado para todo mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, isto é, o fim dos tempos, o fim da percepção temporal na terceira dimensão. Que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera, até que o seu Pai seja lembrado, os sonhos acabem e a eternidade brilhe, afastando o mundo e só o céu exista agora. Muito bem. Nossa cura interior borbulha nessa canção de júbilo. E nessa canção, essa borbulhante alegria se torna exatamente aquilo que Perdão. Chegou mensagem aqui. Se torna aquilo que o mundo nos convoca a dar a ele, né, pela sua liberdade. Nada é tão curador quanto uma pessoa cuja face está radiante de alegria. É isso que nós temos que dar ao mundo. Não é tanto que nós venhamos para o mundo para pregar uma nova religião, mas que nós transformemos o mundo através da nossa alegria. É aquilo que a minha professora falava. Você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Né? Então, o teu ensinamento de um curso em milagres é justamente a maneira como você se coloca no mundo. Tá? É como você está sendo no mundo. Não o que você está falando, não se você está ensinando, não se você está fazendo propaganda, ninguém na sua vida precisa saber que você estuda um curso em milagres. Mas eu posso garantir para vocês que a tua transformação vai chocar as pessoas à tua volta. E aí as próprias pessoas vão começar a perguntar para você o que você faz. Não, mas espera aí, o que você faz? O que você começou a fazer porque você está tão diferente, tá? Nós representamos um novo estado mental. Nós representamos, frase minha agora, um novo estado de consciência. Nós trazemos a consciência crística para o mundo. É só assim que é possível. É só através de nós. Né? Para estarmos no mundo, temos que ter um corpo, né? E é através desse corpo que então se torna o nosso dispositivo de comunicação que nós trazemos a consciência crística para o mundo. Como o Manual dos Professores coloca isso? Nós falamos em favor dessa alternativa, né? Nós salvamos o mundo ao sermos salvos. Então, quando eu aceito a salvação para mim mesmo, e o que vem a ser a salvação? É eu me libertar do sistema de pensamento do ego. Não é? Essa é a boa nova. Essa é a mensagem da salvação. E aí, quando eu faço isso, eu tô lá fazendo, e as outras pessoas estão me vendo, pronto. Eu tô transmitindo essa consciência para as pessoas, para quem quiser, né?
Eventualmente vai ter alguém que vai continuar muito feliz lá vivendo no sistema de pensamento do ego, e isso é a história da pessoa. E eu deixo a pessoa lá no tempo dela. Ela fica lá até quando ela quiser. E esse é um grande ato de respeito e que me permite também eu crescer como ser humano. Eu deixar que a pessoa fique exatamente onde ela quer ficar. Esse é um grande respeito pelo outro, né? Eu lamento, eu fico triste. Poderia ser diferente para outra pessoa, mas ela resolveu escolher ficar onde está. E aí eu vou precisar respeitar. Tá bom? Então, muito bom esse texto, né? Muito bom esse texto. E aí eu escolhi mais uma cartinha do Osho, que é a cartinha de número 8, Coragem, que tem uma florzinha aqui nascendo nas rochas, que eu acho que tem a ver com a lição de hoje, né? A glória do meu pai é minha, né? Vou ler a cartinha para vocês. Coragem. A semente não pode saber o que vai lhe acontecer. A semente jamais conheceu a flor. E a semente não pode nem mesmo acreditar que traga em si a potencialidade para transformar-se em uma bela flor. Longa é a jornada e sempre será mais seguro não entrar nessa jornada. Porque o percurso é desconhecido e nada é garantido. Nada pode ser garantido. 1001 são as incertezas da jornada, muitos são os imprevistos. E a semente sente-se em segurança, escondida no interior de um caroço resistente. Ainda assim ela arrisca, esforça-se, desfaz-se da carapaça dura, que é a sua segurança, e começa a mover-se. A luta começa no mesmo momento. A batalha com o solo, com as pedras, com a rocha. A semente era muito resistente, mas a plantinha será muito, muito delicada. E os perigos serão muitos. Não havia perigo para a semente. A semente poderia ter sobrevivido por milênios. Mas para a plantinha, os perigos são muitos. O brotinho lança-se, porém, ao desconhecido, em direção ao sol, em direção à fonte de luz, sem saber para onde, sem saber o porquê. Enorme é a cruz a ser carregada, mas a semente está tomada por um sonho e segue em frente. Semelhante ao caminho para o homem, é árduo, muita coragem será necessária. Então, o primeiro nível da escala de consciência lá do Dr. Hawkins, quando a gente sai do ego, dos níveis negativos, o primeiro nível qual é? A coragem. É o nome dessa carta de hoje. Precisamos ter coragem para empreendermos essa jornada que estamos empreendendo. E foi a partir da tua coragem que você chegou aqui. A tua coragem de falar assim: nossa, eu não preciso mais ficar nesse sofrimento, eu vou fazer algo diferente da minha vida. Deve haver uma outra forma. E você teve coragem. E você veio. E você começou a tua própria jornada de autotransformação. E você, em algum momento, você falou: não vai me adiantar de muito eu ficar aqui apontando o dedo na cara dos outros e querendo que os outros mudem. Quem tem que mudar sou eu. Não foi isso que aconteceu? Esse foi o teu primeiro ato de coragem. Então estamos aqui. Já estamos na florzinha, né? Já estamos lá abrindo caminho por entre as rochas, as pedras, né? Comentário. Esta carta mostra uma pequena flor silvestre que enfrentou o desafio das rochas, das pedras em seu caminho, para aflorar à luz do dia. Envolta em brilhante aura de luz dourada, ela exibe a majestade do seu pequenino ser. Sem nenhum constrangimento, equipara-se ao sol mais brilhante. Quando nos defrontamos com uma situação muito difícil, há sempre uma escolha. Podemos ficar repletos de ressentimentos e tentar encontrar alguém ou alguma coisa em que pôr a culpa pelas nossas dificuldades, ou podemos enfrentar o desafio e crescer. A flor nos mostra o caminho à medida em que a sua paixão pela vida a conduz para fora da escuridão, para o mundo da luz. Não há nenhum sentido em se lutar contra os desafios da vida.
ou tentar evitá-los ou negá-los. Eles estão aí. E se a sementinha deve se transformar na florzinha, precisamos passar por eles. Seja corajoso o bastante para transformar-se na florzinha que você foi feito para ser. A florzinha é a glória de seu pai. E o mais legal é que quando a gente pensa nessa metáfora da florzinha e da semente, nós podemos ver que todos nós temos o mesmo potencial. Não tem ninguém cuja semente seja estéril. Não, aquele ali não vai dar florzinha. Não existe isso. O potencial, esse ser crístico, ele está dentro de todos nós. E ele, na metáfora, é representado pela florzinha. Né? Por que o mestre Osho diz que essa jornada é perigosa? Vou dizer para vocês a minha opinião. Eu acho que ele diz que essa jornada é perigosa porque nós ainda estamos num momento de consciência da humanidade em que a maioria absoluta da população sobre a Terra está no ego. Então, quando você diz, não, eu vou realizar o meu potencial, isso pode ser muito perigoso. Você vai receber críticas de todos os lados. Você vai ser julgado, você vai ser condenado, você vai ser incompreendido. Talvez você, inclusive, seja crucificado. Julgado, condenado, crucificado. Não é isso? Mas a outra escolha, a alternativa, é você ficar lá na sementinha, né? Eu me lembro que quando eu fazia terapia, lá com aquela minha super terapeuta que eu sempre falo com vocês, uma vez ela me deu um texto para eu ler, que eu vou ver se eu acho aqui em casa para ler para vocês. Talvez até já tenha lido. Que é o texto que fala do milho da pipoca. E do milho que vira pipoca na panela sob a ação do fogo da transformação, e o milho que não consegue virar pipoca, que tem um nome lá, que eu não me lembro qual é. Então é isso, a alternativa é você ser aquela sementinha encruada. Você pode ficar sementinha encruada e não revelar essa glória de seu pai, você pode, é uma escolha. Mas eu posso garantir para vocês, por A mais B, que o sofrimento vai ser muito maior. O sofrimento da aventura, a aventura é perigosa. Ela implica você sair da sua zona de conforto. Mas você não ir, nossa. O sofrimento é muito maior, né? E eu acho que todos aqui no canal já têm uma certa idade para concordar comigo, saber que o que eu tô falando é verdade, né? Então pense nisso. Pense na coragem, a coragem de mudar, como se diz nos Alcoólicos Anônimos, a coragem de você mudar, a coragem que você vai ter que ter para mudar, para deixar de ser a sementinha dura, que não vira milho, que não vira florzinha. Ok? Pense que você vai ter que ter essa coragem para mudar. Mas eu acho que você já tem. Se você não tivesse, você não estaria comigo na lição de número 239 de Um Curso em Milagres, talvez aqui pelo 4º ano seguido, né? A glória do meu pai é minha. Não deixemos que a verdade sobre nós mesmos seja ocultada hoje por uma falsa humildade. Ao invés disso, sejamos gratos pelas dádivas que o nosso Pai nos concedeu. É possível ver algum vestígio de pecado e culpa naqueles com quem Ele compartilha a sua glória? E seria possível que não estivéssemos entre eles quando Ele ama o seu Filho para sempre, com perfeita constância, sabendo que esse é como Ele, o Pai, o criou? Nós te agradecemos, Pai, pela luz que brilha em nós para sempre. E nós a honramos porque Tu a compartilhas conosco. Somos um, unidos nessa luz e unos contigo.
é em paz com toda a criação e conosco, ok? Então, a glória de nosso Pai é nossa. Que possamos praticar isso, né? E por projeção, que possamos perceber a glória de nosso Pai nos nossos irmãos. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.